Olá, eu sou a Kailane e vou falar um pouco sobre tribunais e juízes do trabalho. Primeiramente, este é um dos órgãos da Justiça do Poder Judiciário. Se trata da Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho, ela concilia e julga as ações judiciais entre trabalhadores e empregados e outras controvérsias recorrentes da relação de trabalho. De forma geral, ela julga esses conflitos individuais entre patrão e empregado, individuais ou coletivos. E ela tem papel primordial ao Executivo Federal pela arrecadação previdenciária. Bom, os órgãos da Justiça do Trabalho, primeiramente, são os tribunais. São o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, e os Tribunais Regionais do Trabalho, os TRTs, e os juízes do trabalho. Bom, os artigos 111 ao 117 da Constituição Federal de 1988, eles trazem essas especificações dos tribunais e juízes do trabalho. A Constituição, ela trata da composição e da competência do TST, do TRT e das varas do trabalho. Primeiramente, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, ele é o órgão máximo da Justiça do Trabalho, com sede em Brasília. Ele é formado por 27 ministros. Eles podem ser desembargadores trabalhistas, aqueles juízes do trabalho de carreira que foram promovidos, advogados e membros do Ministério Público do Trabalho. Os advogados e membros do Ministério Público do Trabalho, eles são admitidos tendo em vista alguns critérios, como notório saber jurídico ou mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Todos são nomeados pelo presidente da República, precisam ter mais de 35 anos, menos de 65 anos, e é após a sua aprovação no Senado pela maioria da votação. Bom, a competência do TST ela é definida em lei e, conforme o regimento interno, ela compete processar, conciliar e julgar na forma de lei, em grau originário ou recursal, ordinário ou extraordinário, as demandas individuais e os dissídios coletivos, que excedem na jurisdição dos tribunais regionais. Os conflitos de direito sindical, assim como controvérsias da relação de trabalho e litígios, entre outros. E, bom, funcionam junto ao TST alguns órgãos. Primeiro é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho, que tem como competência regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira, e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que tem como competência exercer na forma de lei a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho, como órgão central do sistema. Em segundo, nós temos o TRT, que são os Tribunais Regionais do Trabalho. São órgãos de segundo grau da jurisdição federal. São 24 tribunais regionais do trabalho ao total no Brasil. A maioria dos estados tem o seu próprio TRT, porém pode ter alguns estados ali que eles dividem o mesmo TRT. Ele é formado por, no mínimo, 7 desembargadores, que podem ser magistrados trabalhistas, que são preferencialmente da região, advogados e membros do MBP, que são escolhidos pelos mesmos critérios do TST, levando em conta a sua antiguidade e o seu merecimento. A competência do TRT também é definida em lei e tem como competência, apreciar recursos ordinários e agravos da petição e, originariamente, julgar dissídios coletivos, ações rescisórias, mandatos de segurança, entre outros. Os TRTs, eles instalam a justiça itinerante com realização de audiências e demais funções e podem funcionar de forma descentralizada, constituindo câmaras regionais a fim de assegurar o plano de acesso da justiça. Bom, por último, nós temos os juízes do trabalho. Eles atuam nas varas do trabalho, que são os locais ou repartições onde os juízes eles executam as atividades. Formam a primeira instância da Justiça do Trabalho e tratam especificamente do CLT, a consolidação das leis do trabalho. E, bom, há o juiz titular e o juiz substituto. Nas varas, a jurisdição ela será exercida por um juiz singular e a lei ela cria varas, podendo assim, nas comarcas que são o território que o juiz
de primeiro grau, ele exerce a sua jurisdição. Em comarcas onde não abrange a sua jurisdição, elas são atribuídas ao juízo do direito. E a competência do juiz do trabalho é pequena na Constituição, por isso toda a justiça do trabalho, boa parte da justiça do trabalho, ela é regulada por leis ordinárias. E vocês podem até ver que tem muitas leis ordinárias que demandam nessa questão da justiça do trabalho. Mas as competências definidas em lei, eu vou ler resumidamente as competências que são definidas em lei no artigo 114 da Constituição Federal, que são o juiz do trabalho, os juízes do trabalho, eles processam e julgam as ações oriundas da relação de trabalho, as ações que envolvam o exercício do direito de greve, as ações sobre representação sindical, os mandatos de segurança, habeas corpus e habeas datas, os conflitos de competência entre órgãos em jurisdição trabalhista, as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, por decorrência da relação de trabalho, as ações relativas às penalidades administrativas, a execução de ofício de contribuições sociais previstas no artigo 195 e, por último, outras controvérsias decorrentes dessa relação de trabalho na forma de lei. Bom, essas são as descritas em lei das competências do juiz do trabalho e por último, para recorrer à justiça do trabalho, qualquer um dos envolvidos, sendo patrão ou empregado, eles podem recorrer em busca de reparação dos prejuízos causados a eles, onde pode fazer uma reclamação trabalhista de forma escrita ou de forma verbal. De forma escrita com um advogado ou sindicato, de forma verbal dirigindo a uma vara do trabalho, contendo provas da sua alegação. E bom, é isso que eu tenho para expor. Eu passo a palavra para o próximo aluno.